Seja bem-vindo a mais um episódio do T2 mais um podcast. Esse é o terceiro episódio da segunda temporada e hoje nós também voltamos com uma pessoa fortíssima, com muito conhecimento, já está há bastante tempo no mercado, né? Parece que ela já deu aula aí para mais de 50 mil alunos. Acho que então muita bagagem. Todo mundo que já entrou no mercado e que está agora e a ter resultados, certamente passou pelas mãos dela. Se não conhece ela, tem que aqui dar uma averiguada melhor, porque deveria conhecer. Se está no ramo, deveria conhecer essa pessoa. Quem que é ela então? Vamos lá. Quem é? Mônica Silva. Olá. É ela, é claro. Aí deixou ela pra segunda temporada porque ainda sabia que ela estava se preparando para vir para cá para dar uma aula, né? É isso mesmo. E nós também estávamos nos preparando para chamar ela para cá, porque também não é qualquer convidado, né? Então, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Seja bem-vindo. Vai ser uma conversa bem tranquila. Okay. O que a gente quer é aprender. Então, o que você puder ensinar para nós, e com certeza vai ter muita coisa, né? E nós podemos abrir pedindo um pouquinho, né, sobre a história da Mônica, rapidamente, até para quem não conhece a Mônica, né? Da onde que veio, como é que entrou, foi de paraquedas? Foi, quer dizer, mais ou menos, foi um bocadinho pensado, mas também foi de paraquedas. Eu trabalhava em informática, na HP, não tem nada a ver com esta área, e eu era do Porto. Nem sequer era daqui. Então eu estava cá há um ano e pouco, mas não estava satisfeita. Eu gostava do que fazia, não gostava do dinheiro que eu ganhava. Okay. Né? Mas gostava do que fazia. E pedi várias vezes ao meu diretor para ser comercial. E nunca tive essa oportunidade. Talvez ele não achasse que eu tivesse competências, não sei. Mas nunca tive essa oportunidade. Então resolvi despedir-me. E cheguei a acordo com a empresa, obviamente, e fui para a Remax, como podia ter ido para outra qualquer, porque na altura a Remax não era conhecida. Na altura, quando eu dizia aos clientes Remax, achavam que era Remar. Não sei se vocês sabem o que é Remar cá em Portugal, que é a Associação de Apoio aos Toxicodependentes, e às vezes gritavam comigo, a dizer, vocês andam sempre a pedir coisas, nem me deixavam falar. Pensavam, para vocês terem a noção que a Remax não era mesmo conhecida. E eu fui para a Remax porque me disseram, agora está cá uma empresa nova e tal. Pronto, e eu lá fui, fiquei. Isso nós estamos falando de... 2002, de novembro de 2002. Ok, faz bastante tempo. E eu queria ganhar mais dinheiro, obviamente esse foi o motivo principal, só que apaixonei-me perdidamente por isto, não contava-me apaixonar tanto por isto. O meu objetivo era mudar a minha vida financeira, eu tinha muitos sonhos desde miúda. E os meus pais não tinham essa possibilidade de concretizar os meus sonhos, nomeadamente viajar, né? E então eu só podia fazer isso com dinheiro. Eu ganhava 1000 euros na altura, 1000 euros dava para me pagar as contas e às vezes nem dava. E então eu achei que isto era uma forma de ganhar dinheiro, falar com pessoas, que era uma coisa que eu gostava, ganhar um bom dinheiro, rápido, achava eu que era rápido, enganei-me em tanta coisa, achava eu que isto era tudo muito fácil, muito rápido, mas não foi assim, obviamente, né? Então, quando eu entrei, foi em novembro de 2002, comecei a entrar em formações, comecei a achar tudo fantástico. Eu nem sequer sabia que era necessário formação para vender imóveis. Eu pensava que era só abrir portas. Achava que era uma coisa muito básica. E eu estava habituada a ter muita formação na HP e isso cativou-me. Eu gosto muito de formação enquanto formanda. E então, pronto. Eu comecei a formação e em abril foi quando eu fui à primeira convenção nacional. E aí mudou tudo. Tive a noção da grandiosidade, primeiro da rede que eu estava e depois do mundo do imobiliário. E você tinha essa noção de quão grande e do quanto poderia realmente se ganhar no ramo imobiliário? Não, nada. Sabia que tinha aqui um bom ordenado, um bom valor que entrasse de comissões? Eu quando entrei, coloquei na cabeça um número, não é? Apesar que achava que era muito difícil, que seria muito difícil, mas eu tinha na cabeça um número, porque eu ganhava 1000 euros e eu queria ganhar 5 vezes mais, então o meu número era 5.000. Um dia quero ganhar 5.000 euros. Pronto, foi basicamente isso. Portanto, eu tinha esse número na cabeça. Mas no fundo eu achava que talvez fosse difícil conseguir, mas felizmente enganei-me, não é? E então na convenção eu recordo-me de estar a assistir à gala, aos prémios, e quando a gala acaba estava tudo à volta de uma pessoa. E essa pessoa era a número 1 a nível nacional. Era tudo à volta dela. Ela brilhava, já o vestido dela brilhava, mas ela própria brilhava toda. E eu pensei, bem, brutal. Eu tinha 28 anos na altura. Eu pensei,
um dia eu quero ser como ela, que era a Zulmira, também me esqueço do nome dela, era a Zulmira, e assim, um dia quero ser respeitada, porque as pessoas falavam, não é? Que gostava de ser respeitada, admirada desta forma. Portanto, para mim já não era só o ganhar dinheiro, eu queria algo mais. E então disse isso ao meu broker. Disse ao Luís que um dia gostava, e ele disse, tens todas as condições para isso, é só tu trabalhares para isso e não sei o quê. Isso foi em 2003, portanto, abril de 2003. Em 2004 fui número 1 nacional. Uau! Meti na cabeça. Então. Foi logo no ano seguinte. Eu não contava que fosse no ano seguinte, não contava, né? Eu sabia que iria ser, eu sentia isso, mas não contava que fosse no ano seguinte, rápido, ou seja, né? Fui buscar o prémio em 2005, mas correspondente, né, a 2004. Fechei o ano com 84 transações sozinha, que na altura não havia equipas. Sim. Trabalhei muito. Na altura do mercado, até tivemos aqui o Nuno Pires também a falar, que entrou na altura em 2004. Exato, ele entrou nessa altura. Portanto, era um mercado eram construções, não é? Novas construções, iam para lá, não havia tanto a remodelação, o usado. Não, e era tudo... Por exemplo, quando eu entrei ainda não havia a exclusividade, mas felizmente os meus brokers sempre nos obrigaram a trabalhar. Eu não sei trabalhar de outra forma, nunca trabalhei de outra forma, porque os brokers obrigaram, mas eles não eram obrigados a isso. Na altura, a Remax trabalhava das duas formas, estava no processo de transição. E quando passou efetivamente para a exclusividade, nós... tínhamos sido obrigados a isso desde o início, já estávamos muito à frente. E ganharam uma cota de mercado ali muito grande, enorme. Sim, na linha de Cascais. Mas o que é que fizeste, Mónica? Porque assim, num ano, não é? Seres a primeira e dar esse salto, entraste em 2002, 2003. Finais de 2002, sim. Tiveste ali a aprender, muita formação, experiência. Em 2004 estás no pódio, em primeiro lugar. Já tinha percebido como é que funcionava a coisa. Pois, e o que é que fizeste? Mudaste certamente o teu mindset, claro. Não é? E também qual foi a estratégia, o plano de ação que tiveste ali, que fizeste para poder chegar em um ano no primeiro lugar? Primeiro fui falar com as pessoas que estavam no topo. Ganhei coragem, estava cheia de vergonha, claro, achava que eles poderiam ser inacessíveis, mas pelo contrário, todos me ajudaram. Falei com as pessoas, disse quem era, que admirava o trabalho dessas pessoas, não é? Claro, elogiei e pedi para me darem uns conselhos, não é? Que um dia eu queria ser como eles. E depois todos eram muito unânimes naquilo que diziam. Aquilo parecia uma cassete, ou seja, eu percebi que isto está tudo inventado. Que era prospecção, era fazer telefonemas a proprietários que tinham casa à venda, era quando nós conseguíssemos angariar o imóvel, dar o melhor serviço ao cliente para que ele ficasse nosso admirador do nosso trabalho. E basicamente era trabalhar com foco na prospeção e no acompanhamento ao cliente. É o mais importante. Prospeção, e depois quando eu consigo o imóvel é o acompanhamento ao cliente. Porque o cliente, quando rescinde ou quando está zangado connosco, nunca é por nós não vendermos o imóvel. Mas por falta de compromisso. Sim, é isso mesmo. E de lá para cá não mudou nada. Continua sempre sendo o foco, claro. É uma característica que eu tenho, eu sou muito focada, sempre fui. Quando quero uma coisa, vou em frente. E eu não tive muito apoio, aliás, quase nenhum, porque o facto de eu ter deixado uma empresa como a HP, né, na altura que era conceituada, para ir vender casas, as pessoas à minha volta não entenderam muito bem. Então, os meus colegas de trabalho, meu Deus, tentaram por todas as formas que eu desistisse da ideia. Achavam que era um capricho meu, que era uma loucura. Houve pessoas que chegaram a dizer que eu estava a ter uma atitude irresponsável. Eu tenho 3 filhos, mas na altura tinha uma, que hoje tem 22 anos, mas na altura tinha 1 ano e pouco, mais ou menos. Que tu tens uma filha, tens que olhar para o futuro, e eu cá para mim, eu tenho, precisamente para eu ter uma filha, e eu sempre quis ter 3 filhos, eu mal dava para pagar as contas de uma, quanto mais de 3. E então era tudo contra mim, tudo à espera que eu dissesse, ok, tem a razão, decidi mal, vou voltar para trás. Mas eu não dei esse gosto. Aliás, isso para mim, eu tenho alunos que sofrem isso, e por isso é que eu também falo muito nisso na formação. É uma história que se repete muito, né? A gente, é muito. A mesma história, que o apoio familiar não e amigos. O apoio familiar é quando tu tens sucesso. Aí tem orgulho. Batem palmas. Mas até lá... Sempre soube. Até lá. Ninguém quer... Só que o que interessa é tu acreditares em ti. Só havia uma pessoa que eu sabia que acreditava em mim, que era o meu broker. Ok? Esse eu sabia que acreditava. Mesmo alguns colegas, não todos, mas alguns colegas
enviavam assim umas bocas, porque eu era muito focada e eu nunca aceitava, quer dizer, nunca é exagero, mas raramente aceitava aqueles almoços que eu também adorava, não é? De 2 e 3 horas, porque no mercado imobiliário nós não temos horários, não é? Então podemos nos perder com tanta liberdade. Eu passava a vida a trabalhar, eu passava a vida a fazer prospeção, então eu não convivia muito. E então sofri um bocadinho também com isso, pelo facto de ser um bocadinho bicho do mato, que não era, eu estava focada no meu trabalho, mas no início também não fui bem vista por alguns colegas que estavam todos os dias comigo. Que não entendiam a fase que você estava, que era foco total no trabalho, o resto é ruído. Exatamente, ou seja, e como o meu broker dizia, tu fazes aquilo que todos deveriam fazer, e como tu fazes aquilo que eles sabem que deveriam fazer, isso incomoda. Portanto, tu é que estás no caminho certo. E então, eu comecei, eu não tinha o foco do número 1 no início do ano, eu tinha o foco de ser número 1 um dia, mas não para esse ano. Só que eu comecei a trabalhar, e há um dia, logo no início do ano, primeiro trimestre ainda, que eu vejo o meu nome no ranking nacional. O que é isto? E eu estou aqui, então, estava no top 10. E eu disse ao Luís, é assim, se eu estou no top 10, eu quero ir para cima, se eu cheguei até aqui. Então começamos os dois a criar uma estratégia de como é que eu poderia chegar realmente ao topo. Eu não tinha a certeza que ia chegar a número 1, não é? Mas eu queria dar o máximo que eu pudesse. Mas eu acreditava tanto em mim que eu já tinha a publicidade toda feita, toda desenhada, se fosse número 1. Uau. Eu já tinha tudo desenhado no meu caderno, só para mim. Você mentalizava isso já. Isso é visualização, não é? É visualização, tem a ver com a lei da atração, mas eu na altura não entendia nada disto, nem se falava disto. Hoje associo. Exato. Mas eu já tinha tudo desenhado, tipo, Mónica Silva, número 1 nacional, e não sei o que, fazer assim uma coisa como se fosse a melhor do mundo, né? E já tinha tudo desenhado. Portanto, se eu não tivesse sido número 1, eu ia ficar muito desiludida. Mas tinha que aceitar, não é? Mas por acaso... Mas era a única opção, não é? Para ti era a única opção. Eu não pensava noutra coisa. Eu tentava, quando os pensamentos negativos vinham, e se eu não conseguir, eu tentava desviar. E também, como tinha muito trabalho, também não tinha muito tempo para mimimis. Não tinha muito tempo, porque 84 transações sozinha, eu não tinha assistente, eu não tinha nada, era só eu. Depois vinha ter duas assistentes, uma comercial e outra administrativa, mas na altura era sozinha, não tinha tempo para nada. Aliás, eu em 2004, sabem o que é olhar para trás? Eu não me lembro muito bem desse ano, porque parece uma nuvem, porque eu andava sempre ali meia zombie de trabalho, porque a minha vida foi só trabalho e claro que isso prejudicou de alguma forma também a minha vida pessoal e enfim, temos que tomar decisões, mas eu pensava sempre, é para o meu bem, o bem da minha filha, para o meu futuro, e se fosse hoje eu iria ser igual ao meu objetivo, só que com o conhecimento que eu tenho hoje, havia coisas que eu não teria feito, claro, obviamente, claro. Não é? Nós falamos aqui desde o início do podcast no papel do broker, não é? Como um mentor. Sim. Não é? E eu acho que, e agora estás nesta etapa da tua vida, já foste broker também, enquanto mentora de consultores e tens o propósito de fazer com que eles cheguem aos objetivos que se propõem a fazer. E eu queria que abordasse um bocadinho este tema sobre o papel do mentor, que às vezes o consultor pensa que, ok, vou avançar, vou fazer tudo sozinho. Mas eu acho que se tivermos o coach do nosso lado, e eu até esses dias tive uma reflexão que eu tive a treinar, eu treino com um grupo e tenho um PT de grupo. E num dia todos faltaram. E eu fui o único. E tive um PT particular. E eu falei, fogo, aqui vê a diferença de ter um PT a trabalhar comigo sozinho, o quanto, se calhar, eu suei muito mais do que todos os outros dias, a treinar em grupo. Sim. E fiz-me ali uma reflexão do papel da exclusividade também. Da diferença de ter um único consultor a trabalhar para mim, do que ter vários consultores, são as pessoas, eu e os meus amigos a trabalhar com ele. E o resultado que eu alcanço, e um tempo muito mais curto, não é? E tem muito mais sucesso. Pronto, acabei por falar aqui um bocadinho de tudo. Não, estava aqui a pensar nisso e é verdade, não é? É uma boa analogia, O papel do mentor é fundamental. O broker era mais o meu orientador. O meu mentor foi o Ângelo Fradeira, que é assim alguém mítico dentro do mundo do imobiliário,
concretamente no mundo da Remax. Eu sou frade-ariana pura e muitas vezes me criticam por causa disso, mas sou, porque ele era assim, ele era assim, ele não olhava para os lados, tens que fazer, ele não dava margem, e eu era muito soldadinha, aquilo que ele mandava fazer, eu fazia. Não era preciso me mandar 2 vezes fazer, porque eu queria tanto cumprir com o meu objetivo. Se tudo estava comprovado que era assim, eu já tinha falado com outros consultores que tinham sucesso, que me disseram que era assim. Quem era eu, que acabei de chegar sem saber nada disto, que iria contrariar, e isso é algo que me faz aqui alguma comichão, quando eu dou formação pessoas que estão a iniciar e começam logo a contrariar que isso já não se usa, que isso já não funciona, né? Ou seja, como não querem fazer, então já não funciona. Já criticam. Desculpas. Sim, exatamente, mas eu pergunto logo se já fizeste, e pronto, a conversa fica mais ou menos por ali, mas quem era eu para estar a contrariar? Eu poderia dizer que não queria fazer. É o que eu digo nas minhas formações. Vocês têm o direito de não querer fazer aquilo que eu ensino, aquilo que outros mentores vos ensinam. Não têm o direito depois de se queixarem, de dizerem que não funciona, dizerem que não têm sorte. Vocês depois têm que assumir a responsabilidade, não é? Mas não são obrigados. Agora que funciona, porque já passaram por mim milhares de pessoas e que está comprovadíssimo. Não fui eu que inventei o modelo. Não fui eu que inventei, está inventado. Boa. Basicamente é isso. Agora, eu não sou muito a favor das formações obrigatórias no sentido de, por exemplo, na minha agência, eu e o meu sócio até oferecíamos algumas formações, mas se não aparecessem tinham que pagar. Okay. Aqueles que se comprometessem, porque não era obrigatório, né? Nós ajudávamos nesse sentido, a quem quisesse ser ajudado. Mas depois, se não aparecessem, o valor que nós assumimos tinha que pagar. Isso criava uma responsabilidade, não é? As pessoas, Sim. com eles próprios, Não, se eu não exato. for, tudo bem, mas eu tenho que pagar. Mas havia pessoas que não se inscreveram porque não tenho a certeza se, então não, pronto, está tudo bem, bem. Porque eu noto uma grande diferença quando eu tenho um grupo que cada um deles pagou ou se foi o broker a pagar. Uma grande diferença. Sim, porque quando você paga, porque tens você realmente... uma outra responsabilidade. Exatamente, de pelo menos aprender com aquilo que foi pago. Né? Exatamente. E quando é de graça, a pessoa é só mais uma O interesse formação. é muito maior. O interesse é muito maior, sim. Ok, se calhar, se me permites, Mónica, vamos entrar aqui numa fase mais prática, não é? Falamos um bocadinho da tua carreira enquanto consultor imobiliário e agora vamos pedir aqui a esmiuçar um bocadinho as tuas dicas, as estratégias para quem está a iniciar no mercado imobiliário, até para quem já está no mercado e não tem faturado, ou está ali 1, 2, 3 meses sem faturar e tem que mudar radicalmente a estratégia que ele tem feito, ou às vezes nem tem estratégia. O processo, né? Porque a Mônica até falou muito que você tinha um processo que você seguia e quando você percebeu já estava no ranking. Você não focou, só depois que você viu no ranking é que você teve um foco no resultado final. É porque eu trabalhei por blocos de tempo, que é uma coisa que eu ensino também, por blocos de tempo congelados. Bloco de tempo para prospecção, para posicionamento, para visitas, enfim, por blocos de tempo. Mas durante o dia? Durante o dia, só que se eu tiver que alterar um bloco de tempo por algum motivo, imagina uma visita que o cliente não pode nessa hora, só pode na hora em que eu estou a fazer posicionamento. Não vou deixar de fazer a visita, mas apenas troco. Sim, não é? Sim. Mudo o bloco. Mas não deixo de fazer. E normalmente o que acontece é eu tinha o posicionamento marcado, mas como o cliente me ligou, não tenho culpa, já não vou fazer posicionamento. Não. Ela, graças a Deus, vou aproveitar. Não é? Normalmente as pessoas dão desculpas quando não querem fazer. Então o que eu tentava é, hoje provavelmente não vou conseguir, até porque o cliente ligou em cima da hora, ou que seja, amanhã vou fazer mais 1 hora. Tentava sempre cumprir com as minhas obrigações. Compensar eu não me sentia bem se não o fizesse. Nós até tínhamos um truque que foi o Ângelo que nos ensinou para as pessoas responsáveis, quem não é responsável quer lá saber do truque, que era, tinha a minha agenda e então os blocos de tempo, aqueles que eram inegociáveis, prospecção, posicionamento, estavam com um marcador de cor em cima porque não dá para apagar. Né? E então isso responsabiliza ainda mais. E eu estava, quando por algum motivo eu tinha que trocar, não gostava nada, porque eu sou realmente muito soldadinha, sou capricórnio de signo, para quem entende de signos. Então é mesmo ali foco. E isso ajudou-me. E os blocos de tempo ajudam-te a criar hábitos.
Eu, se não fosse à minha zona de posicionamento, parecia que já não era o mesmo dia. Sentia-me ali um bocadinho estranha. Como não ir à agência. Há muita gente que trabalha sem ser na agência. Eu não sou de acordo. Não estou de acordo. Quando me perguntam, não é? Não estou de acordo porque o negócio está na agência. Tens é que ter autocontrole para não te envolveres na conversa da treta, que muitas vezes nas agências têm, não é? E tu podes fazê-lo. Sim. Ali, vou lá. Tu podes ir tomar um café 5 minutos ou 10, mas o problema é que o pessoal não vai 5 minutos ou 10. É 1 hora no café. Porque temos essa liberdade, não é? Então tens que ter esse controle, mas o negócio está na agência. Em casa tu desmotivas mais. Em casa tu não convives com os colegas, não falas de negócio, basta um colega entrar e dizer, olha, acabei de angariar um imóvel, olha, eu tenho um cliente para isso que andei com ele ontem. E só acontece se realmente estiveres na agência. Em casa isso não acontece. E depois aquela inércia, aquela energia baixa de estar em casa acaba por prejudicar os resultados. E às vezes até quando vamos para o escritório, não é? Colocamos uma roupa e portanto vamos ser a forma como nos vestimos, a nossa imagem enquanto consumidor e isso ajuda na autoestima. E em casa se calhar vou estar de chinelo e sou mais displicente e também eu falo por mim, eu também não consigo trabalhar em casa. Sim, agora tenho 2 filhas, uma de 4 meses também, portanto é impossível. Eu estou assim, ali do outro lado, portanto não dá. Então, mas é muito mais fácil. Eu vou fazer um café, eu vou ali à casa de banho, e para além de outros fatores, mas eu acho mais o compromisso connosco e ir para um escritório, chegar àquela hora e ter ali a minha rotina, ter uma salinha, um cantinho, é mais super produtivo, importante. É isso. Já que falamos aqui um bocadinho sobre a agenda, os blocos de tempo de um consultor imobiliário, na tua opinião, como é que deveria ser, ou como aconselhas que seja a agenda de um consultor imobiliário? Que está a iniciar, não é? Está a iniciar, que está temporativo, já tem ali aquela rotatividade. E, portanto, até para quem já está há muito tempo no, porque a gente vê que às vezes tem pessoas que estão há muito tempo no mercado e estão quando eu digo rookies, é rookies tanto de tempo como de faturação. Para mim, há 2 tipos de rookies. Boa. Tu podes estar há 5 anos no mercado e ser rookie. Exatamente. De faturação, ou seja, nunca passas daquele valor medíocre, não é? Ou nunca deixou de ser rookie, né? Porque nunca foi pro ou seja, está sempre ali no... Enfim. Não estou a falar para os top producers que já têm outro andamento, não é? Mas para chegarem a top producers tiveram que passar pelo processo. E que ainda cumprem esse processo. Muitos por isso é que continuam no topo. Exatamente, porque chegar lá, agora, manter-se, tu conseguiste manter sempre lá em cima é muito difícil. E cada vez mais o mercado está mais competitivo, cada vez mais existem profissionais muito mais atentos ao mercado, muito mais entendedores do mercado. Antigamente qualquer um era agente imobiliário. Hoje em dia não quer dizer que não seja, mas já existem muitos agentes imobiliários que são pessoas que estudam, são pessoas que se importam, são pessoas com uma grande cultura geral, são pessoas das várias áreas de trabalho. Antigamente eram os desempregados. Né? E hoje em dia já não é assim. Portanto, cada vez mais tens realmente que estudar para estar à altura. Agora, os rookies, tanto de faturação como de tempo, podem começar... Eu vou dizer qual era a minha rotina, aliás, que era, de manhã, eu ia sempre tomar o pequeno almoço à minha zona de posicionamento. Estava lá bloco de tempo, eu não ia tomar o pequeno almoço só porque me apetecia, aquilo para mim era trabalho. Ia com um badge em que dizia, em letras gordas, Mónica, só isso, Mónica e o símbolo da Remax. Mais nada, não é preciso colocar telefone porque ninguém vai estar aí a ver qual é o teu telefone, não é preciso colocar a tua foto porque estás tu. Então eu queria implementar o meu nome na mente daquela gente, porque Remax de alguma forma já era conhecida, não era tão conhecida, mas havia ali, e a minha zona de posicionamento era ali um bocadinho ao lado da agência, portanto, toda a gente conhecia, eu queria que me conhecessem a mim. Né? Então andava sempre com esse badge de forma a que toda a gente soubesse quem eu era, mas para isso eu tinha que estar lá, porque posicionamento é igual a presença, não há posicionamento sem presença constante. Eu hoje vou fazer um bocadinho de posicionamento, isso não existe, ou fazes ou não fazes. Então ia todos os dias de manhã a tomar o pequeno almoço aos mesmos sítios. E tinhas apenas uma zona de posicionamento? Só uma, e já era muito. Era com 500... muitos fogos. 500 fogos, sim. Essa coisa de ter zonas de posicionamento de 3.000 fogos, nem sei como é que fazem. Não é? Porque eu queria conquistar aquelas pessoas o mais depressa possível. Não pode ser uma zona alargada, dessa forma. Não é? E então, ia tomar um pequeno almoço. Rapidamente me tornei uma cliente frequente. Tu tornando-te um cliente frequente, o que é que acontece? Acontece aqui a lei da reciprocidade.
que é outra pessoa, consciente ou inconscientemente, como tu a ajudas todos os dias no seu negócio, quando aparece alguém que queira comprar ou vender, automaticamente se lembra de ti. É chamado, muitos chamam a dívida social, não é? Tu ajudas-me, eu fico aqui, como é que eu te posso ajudar? O que é que eu posso fazer? Ficas ali com uma dívida social. Mesmo, exato. Consciente ou inconscientemente. E então todos os dias eu ia tomar um pequeno almoço, depois das 10 ao meio-dia eu ligava para proprietários que tinham casa à venda, os famosos fijos, e aí é que doía. Tá, mas eu só quero voltar um passo atrás de novo pra gente, esse posicionamento. Você tomava um cafezinho lá e tal, mas você falava com pessoas. Tava ali sempre ali, claro, com a atendente. Mas eu falava com pessoas, mas não era de uma forma forçada. Que é isso que muitas vezes faz com que os agentes não façam posicionamento. Não pode ser de uma forma forçada. Até porque eu não sou naturalmente expansiva. Eu aprendi a contornar a timidez. E eu lembro-me que as primeiras vezes eu entrava, eu não falava mesmo com ninguém. Eu tinha vergonha, eu ficava corada só de pensar em falar com alguém. E sentia-me frustrada. E sentia-me uma incompetente muitas vezes porque eu queria falar com as pessoas e aquilo não saía, era muito forçado, mas ensinavam-me que era assim, só que eu não tinha essa naturalidade. Então a única forma foi realmente ser cliente, ao ser cliente frequente, os próprios empregados, as pessoas, então você é da Remax, então como é que está o mercado? Está mau. Na altura estávamos em crise. Então as pessoas é que iam fazendo conversa, não é? Fazendo conversa comigo, e eu quando fazem conversa comigo, eu já estou na minha praia, mas aquele primeiro, não é? Aquela primeira abordagem eu sempre tive alguma timidez. Portanto, acabei por falar com as pessoas naturalmente, porque depois tu falas um bocadinho com aquela pessoa, com outra, passas pela pessoa, sabes o nome da pessoa, ela sabe o teu nome, sabiam mais o meu do que eu deles, porque realmente eu tinha o Bets e sabiam o que é que eu fazia e não sei o quê, mas muitas vezes diziam, olá vizinha, bom dia. Achavam que eu morava lá, porque eu andava sempre lá. Não é? E então o que acontece é que tanto os clientes como os empregados ou o dono do café conheciam, e para eles imobiliário era a Mónica, nem era a marca, imobiliário era a Mónica. Estava todos os dias ali, mesmo nunca terem conversado, a gente tem disso, né? Mesmo não conversando, você vê essa pessoa todos os dias, parece que já é familiar. Sim, exatamente. Parece que já tem até a intimidade começas a criar essa ligação emocional. Mas só funciona se for todos os dias, é como você falou. Não adianta você fazer posicionamento, vai um dia e depois não dá. Some. Tem que ser todos os dias, tem que ser algo muito rotineiro. É chato. Para mim essa parte não era chata, porque acabei por gostar, era tipo relações públicas, estão a ver? Eu ia para lá, tomava um café, comia um bolo, aquela coisa, ficava lá um bocadinho, mas não ficava muito tempo, porque eu às 10 horas tinha que fazer telefonemas. Era um bocadinho, só que eu ficava, só que fazia parte do meu trabalho, porque aquilo nem ficava muito no meu círculo, no meu circuito, aliás, né? Porque eu tinha que levar a miúda à escola, tinha que ir para o outro lado, portanto até me dava mais jeito de tomar o café ao pé da escola da miúda, ou ao pé da agência, mas não, eu fazia de propósito. Okay? E você então se mostrava como uma consultora da Remax, porque também tem muitos consultores que não querem se mostrar como eu fui logo desde o início. Logo. Já se mostrou agentes secretos, como dizia o meu mentor. E depois as pessoas se identificam com pessoas e não com marcas. Não é? Isso. Se calhar viam o logo, então é aquele estalo para identificar antes de falar, de abrir a boca nem nada. Das marcas, querem saber da pessoa, que por acaso está associada. Por isso que a marca pessoal cada vez mais tem vindo à voga e em força, não é? Porque as pessoas pensam, a Mónica é consultora, se ela é da Remax, da Era, da Center, noutra marca, é indiferente. As pessoas gostavam era de mim, não é? E quando tu fazes um bom trabalho de posicionamento, a pessoa gosta é de ti e confia em ti. E tens de ter uma postura séria, obviamente, não é? E fazias também ali o bate-porta, também, flyers. Muito mais tarde. O bate-porta custou-me muito e foi das coisas que mais me arrependo. Foi não ter feito logo numa fase inicial. Porque eu achava que... Eu estava a ser tão massacrada pelos telefonemas que eu fazia a proprietários que eu achava que iria ser mais insultada não é, diretamente e afinal não. Mas já falamos sobre isso. Já vamos falar sobre isso. Agora, os FIIs para mim é que foi horrível. Nunca me habituei. Nunca deixei de fazer, mas nunca me habituei. Se vocês me pedirem para eu fazer um FIIs, só se eu fosse obrigada. Se eu fosse obrigada, se eu precisasse de fazer, eu fazia. Agora, por gosto, não. Porque a maior parte deles eram mesmo antipáticos, eram desagradáveis. E nós, quando fazemos FIIs, das duas uma, ou somos rookies, ou não estamos a faturar aquilo que deveríamos, ou gostaríamos. Portanto, estamos frágeis.
Exatamente. A nossa autoestima não está no auge. Então, na altura era assim. Parece vitimismo, mas não é, porque isso deu-me muita estaleca. Ninguém acreditava em mim, toda a gente achava que eu era louca, irresponsável. Depois os clientes também me tratavam mal, ou seja, parecia que estava tudo contra. Eu tinha todos os motivos para desistir. Mas não desisti. E então, eu entrava em média, que é uma coisa que choca as pessoas, e a mim choca-me é não fazerem isto. Eu entrava em média em 20 imóveis por mês, era a minha média, 1 por dia. Entrava, não angariava. Entrava. Ou seja, o meu objetivo das 10 ao meio-dia era entrar num imóvel, mesmo que eu entrasse num imóvel e o cliente não me desse qualquer tipo de conversa, já valia para a estatística. Eu queria era conhecer imóveis. Sim. Até porque eu precisava de conhecer imóveis, eu precisava, conhecer ali a zona de atuação que eu tinha. Porque é a zona de posicionamento, depois existe a zona de atuação. Sim. E então, o que acontece é que eu entrava num imóvel por dia. Querem saber quantos imóveis é que eu angariava por mês, em média? Porque um imóvel por dia dá mais ou menos 20 por mês, porque eu não fazia isso aos fins de semana. Sim. Quantos? 4. 4. Não é muito? Não é Ou muito, seja, ficavam 16 que me disseram que não. Não, mas eu podia ver isto pelo lado negativo. Claro. Não é? Claro. Não, eu festejava era aos 4, não era aos 16 que me disseram que não. E depois com o follow-up, aqueles 16... E depois... Acompanhamento. E aí, esses 16, no mês seguinte, vem mais 16. E mais, e mais, e mais. E começou a haver um volume de trabalho a nível de seguimentos. E depois é assim, um cliente vai-te dando a oportunidade, e depois outro, e depois outro. Tens que aproveitar essa oportunidade que ele te está a dar para mostrares o melhor serviço. Eu era viciada, obcecada, que gostassem de mim enquanto profissional. Que falassem bem de mim. Era obcecada por isso, seja, era o que eu queria. Você estava sempre totalmente preparada quando estava na frente do cliente. Ou sempre. pelo menos se preparava ao máximo. Pelo menos eu andava sempre com a minha... Vocês dizem planilha, não é? Nós chamamos aqui uma pasta, uma capa. Pasta, sim, com toda a matéria que aprendia. Estava sempre no carro. Porque no início, antes de ir para as reuniões, eu fazia uma revisão da matéria para entrar com a cabeça fresca. E depois, quando havia alguma coisa que eu não sabia responder, que era, nomeadamente, a nível da parte burocrática, a nível de documentação, assim, era mais com os solicitadores, que eu ainda não dominava. Depois, mais tarde, vinha a entender melhor, mas no início não dominava tudo, né? E para mim o essencial era a parte comercial. Eu dizia, excelente pergunta, mas nunca dizia não sei. Excelente pergunta. Vou já falar com o nosso solicitador, vou já ter resposta para essa pergunta. Nunca se deve dizer não sei. Claro. Isso, para o outro lado, fragiliza, exatamente, não é? E realmente o meu medo era eu não saber alguma coisa que fosse imperdoável para mim. Ou seja, a exclusividade. Alguém me colocar uma objeção sobre a exclusividade que eu não soubesse contornar, isso é que era grave, era sinal que eu não estava preparada. Né? Agora, a nível da documentação e algo do género, eu não sabia tudo e houve ali pontualmente algumas situações que tive que esclarecer. Agora, eu estudava a matéria antes de entrar e eu estudava muito mesmo. Eu estava sempre a estudar, eu estava sempre a rever a matéria. Eu como escrevia muito nas formações, eu estava a rever a matéria e a ouvir a voz do Ângelo Fradera. Eu conseguia ouvir a voz dele, eu conseguia me lembrar da forma como ele fez a pergunta ou como ele contou aquela história, as coisas que eu estava ali a rever. E tem uma coisa, não é? Se nós não treinarmos no espelho, ou não treinarmos antes, vamos treinar no ato com os clientes. E a probabilidade de perder aquele negócio é enorme. Então, porquê que eu não treino antes? Que as pessoas pensam que treinar só é para o ginásio, treinar o músculo. Não é? Não. Mas as pessoas pensam treinar, vou correr e tudo mais. Vou treinar o meu corpo. Porquê que eu não treino antes se é que ele tem aquele script? Eu sei que vou estar perante um proprietário, é o nosso trabalho. Sim. Então, se eu treinar aquelas objeções e tiver ali as respostas certinhas às objeções, a probabilidade de eu errar é minúscula, é mínima, não é? Mas as pessoas deixam para treinar na frente dos clientes. Isso é um grande erro. As pessoas não treinam e depois dizem que na minha agência não se faz teatro de vendas. Eu nunca precisei da agência para isso. Se a agência fizesse, fantástico. A minha agência não tinha assim grande rotina de fazer essas coisas. Então eu fazia o treino mental,
treino mental, que era, se ele me perguntar isto, se ele me perguntar aquilo, e depois o treino mesmo. Eu tinha 2 colegas com quem me dava muito bem, que elas também gostavam de fazer, e nós fechávamos muitas vezes na sala de reuniões, estávamos lá a tarde toda, uma fazia de proprietário, outra fazia de angariadora, então, da angariadora, nós éramos 3 raparigas que fazíamos muito isso, só nós, não precisava que a agência fizesse, portanto, quem quer arranja sempre forma. Ou seja, eu não me aproveitei disso para dizer, mas eu não consigo, eu não faço isso porque na minha agência não há. Não há na agência, arranjas outra forma, não é? Fui falar com 2 colegas. Até com os filhos, ou até com os casa, filhos, ou tenho alunos que fazem com os filhos, com o marido e não sei o quê. E então, nessas 2 horas, eu então fazia, como eu estava a dizer, esses telefonemas. E eu conseguia uma média de 4 angariações. 16 sobravam. Ia dar o follow-up, como estavas a dizer. O que é que começou a acontecer? Como eram muitos já, eu própria comecei a selecionar os follow-ups. Os quentes, os frios, exato, os mortos. Não é? Pronto, comecei a selecionar, eu própria tive que selecionar. Tem um funil, né? Exatamente. E eu lembro-me que às vezes eu decidi, olha, este aqui não, fica aquele de lado, mas depois esse aqui que eu disse que não, passado 4 ou 5 meses, e que eu não tinha dado follow-up, mas isso é muito importante, é fundamental deixar-se um excelente impacto junto do cliente, mesmo que ele diga que não. Eu tinha que os marcar de alguma forma. E muitas vezes, Mónica, lembra-se de nós aqui na rua tal? Claro que sim. E lá ia eu. E quando lá ia, quando são os clientes a ligar, o nosso poder é o outro, não é? Enquanto profissionais, porque é ele que nos está a pedir ajuda. E aí já não há cá a objeção da exclusividade, nem dos 5%, não há nada. Não é? E já porque para eles você já é uma autoridade. Completamente. Imagina, tem 50 mil consultores, ligou para a Mônica, ok, eu já sou a autoridade para eles. Isso. O caminho já está feito. Já está feito. É só continuar um bom trabalho para concretizar a angariação, a venda, enfim. E essa fase foi mais difícil porque realmente eu levei com muitos nãos. Talvez porque também não tinha ainda muita experiência no início, não é? Foram mais ou menos 8 meses a fazer isto todos os dias. Depois já comecei a trabalhar com amigos, conhecidos, de clientes, não é? Ou seja, comecei, não estou a dizer 100%, a trabalhar 100% de referências em que nunca mais na vida liguei para ninguém, nem procurei negócio, foi a partir do início do 3º ano. Ou seja, eu já tinha a tua base de network ali montada com clientes, isso. Já era conhecida. A partir daí eu não posso dizer que me custou ser agente imobiliário porque estaria a ser ingrata. Porque toda a gente me telefonava, pedia para, você vendeu a casa da minha prima, ela adorou. Era assim a conversa. Mas no início não. E então, as vezes que eu fui abaixo, e foram algumas, foi nessas fases. Foi nesse bloco de tempo. Mas sabe que eu acho que o maior erro de quem está começando é que eles escutam esses conselhos como você está dando, tem que ligar para várias pessoas durante todo o dia, tem que ser feito. Isso, todos os tubarões que passaram falaram que fizeram a mesma coisa e hoje em dia, obviamente, que a maioria não faz, porque já tem esse network. Mas teve que fazer para chegar aí. Mas tem que fazer. E daí chega na primeira semana, se esse Hulk, essa pessoa que está começando faz, e ela já vai abaixo, porque é muito não, realmente. Eu também no começo de ficar ligando, fazer 10 ligações por dia era muito não. Também fizeste? Fiz muito. No começo a mesma coisa que me orientaram. Comecei no ramo imobiliário e falaram, você tem que falar com 10 proprietários todos os dias. Metade vai falar não, outra metade talvez vai que deixar uma abertura. Eu não concordo com isso dos 10, há muito isso dos 10, até marcares. É a mesma coisa, estás num jogo de futebol, tu podes jogar muito bem, se não marcas não ganhas. Então é até marcar. Até pelo menos conseguir uma visita. Exato, eu tinha um bloco de tempo de 2 horas. Nessas 2 horas, às vezes, ao fim de meia hora, conseguia marcar, mas às vezes estava 2 horas e meia. Isso depende às vezes muito das pessoas. Claro, e às vezes naquele dia que não está mesmo a correr bem, a tua energia não está boa, então mais vale parar, amanhã tento compensar. Eu sou muito de métricas, e então eu analisava muitas coisas ao mês, não é? E andava sempre ao mês, ou seja, no final do mês eu tinha que ter aquela média, e todos os dias olhava para os meus números, não é? E isso motivava-me para, por exemplo, hoje eu não fiz porque não estava bem, mas amanhã então vou ter que marcar 2. Porquê? Porque eu olhava para o meu funil, estava sempre à minha frente. E então isso motivava-me, porque eu queria cumprir com os meus objetivos. Cumprir para mim mesmo e também em quem confiou em mim, que neste caso foi o broker. Não é? E então pronto, nessas 2 horas, era como eu estava a dizer, foi o bloco de tempo mais difícil. Nunca pensei em desistir, isso nunca foi opção, mas fui abaixo.
Sim, não é? Tipo, e vamos, é verdade. Mas nesse processo, para mim, eu acho que é um dos processos que a gente mais aprende. Né? Porque mesmo que nós tenhamos todas as objeções ali num papel e tudo mais, a gente só aprende quando a gente leva um não do outro lado. E eu lembro que cada vez que eu levava um não, eu sentava e pensava, o que eu fiz de errado? Por que essa pessoa levou 15 segundos para desligar na minha cara? Né? Ou por que algumas ficam 1 minuto? Então eu tentava entender a forma de abordar, como é que as perguntas, as objeções, como é que elas vinham, como é que eu conseguia contornar elas. Então, com cada ligação, cada 10 eu olhava... Fazias uma análise da tua conduta. Eu tinha mesmo um caderninho, que isso eu aprendi com o Ricardo Martins do Brasil, deve conhecer ele, muito bom. No início lá eu seguia muito, eu fui aluno dele também, e ele falava, tem um caderninho e coloca aqui, escreve uma abordagem que você vai ligar para 10. Sim. Aí no outro dia muda essa abordagem e liga para mais 10. No final de uma semana você tem 5 abordagens diferentes. E aí você faz as métricas. Qual que foi mais receptivo, o que não funcionou. Aí você vai adaptando. Ou seja, depois da segunda, terceira semana eu já tinha meio que uma forma de falar. Eles me diziam não, mas me diziam não mais tarde. Não me ligavam com 15 segundos de ligação. Sim. Que é a maioria, porque pra mim a intenção de ligar pra alguém é manter essa pessoa o máximo de tempo na linha para que eu consiga me vender bem. Porque com 15 segundos é muito difícil. Até tem alguns vídeos que falam, tem que se vender em 5 segundos. É muito difícil. É muito difícil. E principalmente quando a pessoa já está com início... 50 mil ligações no telefone dela de consultores imobiliários. Então, essa é a questão. Exatamente, mas isso foi esse processo que eu passei, para mim, também foi doloroso, porque... Também te custou. Mas foi um dos processos que eu mais aprendi a lidar com clientes, a entender o outro lado, a entender a cabeça do proprietário do outro lado, a identificar também o que os consultores fazem, o que não fazem, porque os próprios proprietários, quando você consegue ali uma conversa com eles, acabam por falar muito. Sim. Não, porque já me ligaram, porque daí aí você começa a perceber as dores, 5% é muito, ou eu não confio no consultor, ou eu vou primeiro tentar sozinho, e daí você vai aprendendo. Mas essa fase, por isso que eu digo que às vezes é um erro do consultor, de não querer fazer ou abandonar muito cedo. Né? Ou faz 1, 2 semanas e fala, não, isso aí não é pra mim, porque eu não consegui uma angariação. Mas desiste essas duas, rapidamente. Exatamente, mas eu sempre digo, no mínimo um mês faz para pelo menos dizer que não funciona. Mas faz, porque ali você vai aprender muito e vai levar esse aprendizado pro resto da tua carreira, porque são coisas que a gente quando dominas essa ação, que é mais difícil, tu dominas tudo. E já fica com calo, né? Você já fica com calo, o não, já depois de um mês o não já não faz mais. Ok, mais um não, mas eu sei que já não dói, no início doía muito, mas depois é mais um não. É mais um não, sei ok, tô mais perto do sim, parece uma coisa meio clichê, mas é verdade, porque o ramo comercial é isso, é feito de nãos, aprende-se. Quando tens um sim, faz uma festa. Exatamente. Só que o pessoal quer os sims todos, né? Um sim para um consultor imobiliário é muito dinheiro. Um sim te faz faturar 50, 30, 20, 10 mil ou até mais euros, né, num mês. Então, acho que esse um sim vale a pena. O problema é o ego. Não é? Nós queremos que toda a gente goste de nós, que nos elogie, que nos admire, e não é assim. Vão existir alguns que sim, que nos vão dar a oportunidade, que vão gostar de nós, que nos vão admirar, mas a maior parte nem sequer quer ouvir a nossa voz, porque, reparem, é assim, nós temos que entender também o outro lado. Claro. Nós fôssemos proprietários, era uma grande seca também. Eles colocam, alguns deles até, por acaso eu não fazia isso, mas não critico quem o faça, mas eu não fazia se calhar por cobardia, já sofria tanto, que era aqueles que colocavam as letras gordas. Não quero agentes imobiliários, eu não ligava, mas eu acho que era por cobardia mesmo. Né? Mas havia colegas que ligavam. E não adianta eles colocarem essa frase, porque eu posso não ligar, mas... outros ligam. E eles sentem-se desrespeitados, porque assim, quer nós queiramos, quer não, o proprietário pode vender o imóvel sozinho, legalmente pode, ele não está a infringir a lei, independentemente da nossa opinião. Então, ele tem o direito de querer passar por aquela primeira fase, que é a fase da ilusão. Ele tem esse direito de achar que a casa dele é um palácio, aquela coisa toda. E então, quando eles nos atendem daquela forma, não é pessoal, não é por seres tu. É que já estão... Conhece, né? É que ainda há aqui uma particularidade, é que eles nem sequer podem rejeitar a chamada. Eles já têm poucos compradores, a maior parte é agentes imobiliários, né? E a partir do momento em que o telefone está a tocar, o proprietário não sabe se é um agente imobiliário, se é um comprador, então tem que atender. Quando eu digo, sou Mónica Silva... mais uma. E pior ainda é, se não diz, se começa a fazer perguntas sobre a casa e no final diz que é agente imobiliário. Então aí eu discordo completamente. Sim, discordo completamente. Acho que tem que haver transparência logo de início. Mas o que é facto é que eu lembro-me uma vez, eu estava com o Luís e estava num dia muito desgastada com isso, e eu disse, meio emocionada, eu disse, escreve aí, um dia eu não vou precisar deles para nada, são eles que me vão ligar, são eles que me vão pedir para os ajudar.
E ele, é assim miúdo, é assim mesmo miúdo, e ela dá-me força, claro, não é? Porque eu realmente ficava muito melindrada, digamos assim. Só que depois, eu sentia-me melindrada, só que depois vinha a parte racional, que é algo que eu também sou muito emotiva, mas depois dá-me um clique, não é? Ok, eu tenho aqui duas hipóteses. Ou volto para trás e dou razão a toda a gente e vou ganhar os meus 1000 euros, né, que sou sempre muito grata aos 1000 euros, mas dava-me para pagar contas, e vou sofrer com a frustração, vou ser uma frustrada a vida toda. Ou então, eu não volto para trás, continuo a levar porrada, mas com uma porta gigante de oportunidades, apesar de ter esta rejeição diária, mas tem aqui uma porta de oportunidades, enquanto para trás não, não é? O que é que dói mais? Continuar sem poder concretizar os meus sonhos ou levar com a má educação dos proprietários? O que é que dói mais? É uma questão de pôr na balança. Dói mais eu estar a ver o meu futuro hipotecado. Dói mais. Então tem que andar para a frente, não havia escolha. Legal. Exatamente. Isso é o que mais, para mim, é o que mais, quando a gente fala com outros consultores, é realmente o que mais abala é a mente da pessoa nos primeiros meses. Porque primeiro que é a pressão da família, que as pessoas já acham que não vai dar certo. O ramo imobiliário, infelizmente, a profissão consultor ainda não é valorizada como deveria ser. Está melhor. Exatamente, está muito melhor. Mais qualidade a nível de Eu não sou do passado, mas eu sei porque, mesmo eu não era do ramo imobiliário, mas a gente sabe, né, como é que é. Sim. E eu sabia de estigma, todos os que tem do médico, do advogado, e tinha do consultor imobiliário. E realmente era muito ruim. Mas isso está mudando. Tem players no mercado que estão fazendo, e você é uma dessas pessoas que está mudando. Mas daí é todo esse peso de família, de será que é realmente o ramo? Muita. Aí as pessoas dizem muito não, sabe? É muita dor. É muita dor. Por isso é que o mercado imobiliário entra toda a gente, mas não é para toda a gente. Mas não é para toda a gente. Não tem nada a ver com o talento. Aqui não é talento, aqui é compromisso. Há muita gente, existe muita gente com talento que vai embora, cheia de talento, com um grande círculo de influências, com uma forma de estar fantástica, com uma boa apresentação, com um bom poder de argumentação, mas a nível de gestão emocional é zero. Vai abaixo muito facilmente, é muito influenciável negativamente. Então aqui é quem é mais resiliente. Quem é mais resistente? Não é quem tem mais talento, quem tem mais competências, tu tens um consultor que tem muito talento, mas é fraco a nível emocional. Tens outro consultor que não é assim tão competente, tem ali muita coisa a trabalhar, mas é muito rijo, não é? E tem ali os objetivos bem definidos, ganha este. Eu li num livro que falava exatamente isso, que a habilidade é treinável, o comprometimento não. Exatamente. Então não adianta, é isso que você falou, não adianta pegar uma pessoa muito habilidosa, mas não ter comprometimento, não existe. Frase, mas o comprometido pode ser treinado e pode se criar as habilidades. E essa foi a minha grande mais-valia, eu não sabia, eu nunca tinha vendido nada, eu não sabia vender, não sabia muita coisa, mas eu só sabia uma coisa, que era, eu tinha muita vontade de aprender e de pôr em prática, porque não adianta nada andarmos sempre a informações, enchemos a cabeça e mais nada, mais nada, que não faz mal, mas o dinheiro é sempre o mesmo. E o Nuno falou uma coisa muito interessante no episódio dele, que ele falou que tem muita gente que entra e quer ficar fazendo novas ideias, não sei o que, quer fazer um monte de coisa, mas não faz o feijão com arroz, não faz o que é o básico. E tem toda a razão. Não adianta inventar, já está escrito, né? A roda já foi inventada. E eu acho muito interessante, porque o caminho já está ali, o processo já existe. E o Nuno fez muito isto, não é? O Nuno foi das pessoas que mais prospeção e posicionamento fez. Não, e se mantém até hoje, depois de 19 anos, ele continua sempre no topo. Então, assim, obviamente que motivação não é, porque não tem como 100% a pessoa estar motivada todos os dias. Não. Ele tem um processo e é frequência e sequência. Ele falou muito nessa parte de consistência. É consistência todos os dias. É isso que ele falou. Ter a agenda do dia bem elaborada. Se eu deixar de fazer uma coisa, eu tenho que passar para frente, trocar o horário ou fazer o dobro no outro dia. Exatamente. Mas o compromisso com o processo tem que existir. Caso contrário, a motivação não tem como a gente ficar uma semana inteira motivado, feliz. Não existe. Não. Tem dias que a gente vai estar para baixo. E é o processo que vai fazer com que a gente continue, mesmo estando triste, mesmo levando 1 milhão de não. E eu acho que é muito interessante, porque todos os tubarões que passaram aqui, todos têm um processo. O Monte tem um processo, o Lucas tem um processo, Stop Producer, todos têm um processo. E foi isso que eu entendi quando entrei. A primeira pergunta que vocês fizeram como é que eu consegui. Eu olhei para essas pessoas, analisei e era unânime. Todos eles tinham um processo. Então, ficar inventando muita coisa. Quem era eu para dizer, não, eu vou chegar ao topo sem processo, vou fazer como eu quero. Não faz sentido, não é? Várias vezes com a cabeça. Exato. E depois, seguindo o dia, durante o dia era almoçar, eu almoçava de pé, de propósito, por exemplo.
por exemplo. Raramente eu almoçava com os meus colegas, não é porque eu não gostasse deles que eu gostava, e adorava ganhar muito dinheiro e poder também almoçar durante 2 ou 3 horas. Mas eu ia sempre ao mesmo café, era tipo uma tasquinha, sempre de pé, que era para não demorar muito. Porque eu tinha sempre muita coisa para fazer. E depois, como eu marcava essas visitas, né, essas angariações, comecei a ter a agenda muito ocupada. Mas havia uma coisa que pertencia ao meu bloco de tempo e que era também inegociável, que era, antes de ir para casa, eu ia sempre às compras na minha zona de posicionamento. Foi a minha estratégia. Ou seja, o que acontece é, normalmente os brokers dizem assim para os consultores, vai para a rua, né? Vai para a rua, vai falar com gente, vai para a tua zona de posicionamento. E os consultores ficam, mas eu vou para a rua fazer o quê? Né? Os nossos pais ensinam que nós não devemos falar com desconhecidos, com estranhos. E de repente, assim do nada, já adultos, vai para a rua falar com estranhos. E então, isso também me custava, mas eu vou para a rua fazer o quê? Falar o quê com as pessoas? Aquilo custava-me imenso. Então, a outra estratégia que eu tive foi, eu fazia compras, como toda a gente, no hipermercado. Na altura até era o Carrefour, que agora já não existe, mas eu fazia sempre no mesmo hipermercado todos os meses. Deixei de fazer. Eu comecei a fazer compras ao dia. Ou seja, todo o jantar ou tudo aquilo que eu precisasse, eu comprava ao dia. Eu todos os dias ia à mercearia. Em vez de comprar 5 pacotes de arroz para o mês, comprava um. Em vez de comprar 3 garrafas de azeite, comprava uma. Era assim tudo muito premeditado. Porque eu todos os dias precisava de ir à mercearia, todos os dias eu precisava de ir ao talho, ou à peixaria, ou à lavandaria. E estava lá com Mônica escrito. Claro. As pessoas já falavam comigo como se me conhecessem há anos. Eu tornei-me cliente frequente rapidamente e então era uma delas. Uma dessas pessoas. Era a vizinha, não é? Era a vizinha, não é? Uma vez eu lembro-me com um morador, disse assim, vizinha, qual é o seu prédio? Isto no café. Qual é o seu prédio? Que eles eram assim, eu trabalhava muito com o mercado médio-baixo. Eram pessoas assim muito genuínas, muito expansivas. E eu disse, eu não moro aqui. Não moro aqui como assim? Não, esta é a minha zona de trabalho, eu venho para aqui todos os dias, porque esta é... sério? Então depois estive a explicar. Não ia dizer que era vizinha, não é? Uma coisa dizer olá vizinha, bom dia, eu dizia bom dia. Outra coisa é dizer que era vizinha, não iria mentir. Então, mas a maior parte das pessoas pensava. Eu recordo-me que eu estava a trabalhar na Expo, já tinha deixado de ser consultora para aí há uns 5 anos, sei lá, há muito tempo. E então eu fui com uma gestora, eu estava como gestora de equipa e fui com uma consultora ali perto da minha, não era na minha zona de posicionamento, perto, ali em Porto Salvo, perto da zona de posicionamento, lá a fazermos uma visita. E quando nós entramos no carro, eu vi um casal olhar muito para mim. E depois entrei no carro e veio a senhora. Olha, desculpe lá estar a incomodar, mas é que o meu marido diz que não, mas eu tenho quase a certeza que sim. Você não é aquela menina loirinha que andava sempre lá entalaída, a colocar papéis na caixa do correio e lá sempre, que era da Remax? Você não é essa? E eu disse, sou. E ela, eu tinha razão. Marido, anda cá, estás a ver? Eu tinha razão. Ou seja, as pessoas passaram aqueles anos todos e eu nunca lhe tinha vendido nada, ela apenas me conhecia dali. Ela, você desapareceu. De repente desapareceu. Depois eu tive a explicar, não é, que a minha vida mudou, que fui para outras funções e para outra zona. Mas para tu me marcares desta forma é porque realmente fizeste um bom trabalho. Dou-te outro exemplo de bom trabalho de posicionamento de uma colega. A Fátima Moraes, que é uma colega que eu aprecio muito e que nessa altura era uma referência nacional, a Fátima para mim também foi das melhores a nível do posicionamento. E eu estava a trabalhar na Expo como gestora de equipa e a Fátima saiu da minha agência, da nossa agência, para ir para outra agência, da mesma marca, mas para outra agência. E o broker disse assim, Mónica, então vamos ter que colocar outra pessoa na zona dos Olivais, não é? Porque os Olivais está aqui ao pé de nós. E eu então escolhi um rookie e fui fazer bate-porta. Eu ia fazer com eles bate-porta, as primeiras vezes, para ensinar como é que se fazia. Foi uma aula brutal de posicionamento, porque nós fomos ao final do dia, comecei a bater às portas e eram assim do género. Olha, não leva mal, mas eu se precisar de alguma coisa é com a Fatinha. E há outro, não leva mal, mas assim foi a Fátima que me vendeu a casa, qualquer coisa eu falo com ela. Não leva... Era tudo Fatinha ou Fátima.
Assim, aquilo estava completamente blindado. Não se conseguia entrar, e blindado não porque a Fátima os proibiu, blindado por a ligação que ela criou com eles. Eu até lhe liguei, porque eu gosto imenso dela. Se Fátima, tive-lhe a contar, ela, querida, desculpa, eu não tens de pedir desculpa, não é? Isto é mérito teu. Ela, mas olha, eu não disse a ninguém para não dar oportunidade. Eu sei que não disseste, mas isto é um excelente trabalho de posicionamento, é uma referência, autoridade. E eu disse, esquece, aqui não dá, está blindado, bora lá para outro sítio. E uma pergunta agora importante, com as novas tecnologias, as redes sociais, o posicionamento digital, as gerações de leads através de campanhas pagas, Facebook Ads e tudo mais, continuas a acreditar, obviamente, que eu consigo ter um grande sucesso fazendo posicionamento? Completamente. Eu sei que defendes muito isso, por isso estou a fazer essa pergunta de propósito mesmo. E eu sei que defendes muito isso nas tuas redes e eu acho que é uma forma excelente de conseguir ter resultados a médio e longo prazo e não ser esquecido, como o exemplo da Fatinha. Isso. Portanto, podemos fazer os dois, offline e online. Qual é o problema de fazer os dois? Exatamente, até porque o online eu consigo alcançar muito mais pessoas e não tenho que estar ali 1-2 horas e falar com poucas pessoas. Então conseguimos fazer e o online veio complementar, veio ajudar, não veio anular os outros. Exatamente. Não, eu digo isso de propósito, que eu sinto que há muitas pessoas que eu vou publicar uma coisa nas redes sociais, eu vou crescer os meus seguidores, os negócios vão ter até... Não, agora vou estar em frente a um computador a fazer negócio, sempre. É isso que pensam. Exatamente, então agora vai chover, porque eu sou um influencer no mercado e pronto, vai chover isto. As pessoas pensam muito isso, não sei se concordas, Michael, mas eu acho que a nova geração, claro, pensa muito isso e tipo, não, eu não vou bater porta, pelo amor de Deus, não funciona, eu não vou fazer posicionamento, não, eu não vou fazer. E portanto eu acho que desde a altura que entraste até hoje, acho que dás formações e certamente que funciona, e eu acho que até vai um bocadinho contra a maré, não é? Porque enquanto está todo mundo nas redes sociais, a minha concorrência na rua é muito menor. Tens razão. Não é? E, portanto, na rua a concorrência é muito menor hoje em dia, porque ninguém quer fazer aquilo que dói. Façam milagres. As pessoas querem que trabalhem para mim, ninguém quer fazer, e aquilo que dói, as atividades que doem mesmo são as que mais dão resultado. Sim. Não é? Acho que lá está, como ligar a proprietários que têm em casa à venda, não é? É o que dói mais, como nós estávamos a falar. Em relação a isso, olha, ainda antes de vir para cá estive a gravar um vídeo, que vai ser o próximo vídeo do meu canal, do YouTube, precisamente com essa questão, que é, bate-porta funciona ainda ou não? E eu fico chateada quando se fala neste assunto, a desvalorizar tudo aquilo que se fez antes, como se estivesse ultrapassado, não é? Como se agora fosse tudo digital, porque querem ir pela via mais fácil. Pode acontecer com uma ou outra pessoa que domina as redes sociais, não com a esmagadora maioria. Há sempre exceções, mas não com o comum dos mortais. O Tom Ferry, que é um grande formador que eu aprecio muito, diz algo que eu sempre concordei, que é, tu não tens que fazer uma ou duas coisas ligadas à prospecção, tens que fazer tudo. Todas as possibilidades de prospecção tens que fazer ao mesmo tempo, não é agora uma, depois vou deixar lá ver se funciona, se não funcionar eu faço outra. Não, é tudo ao mesmo tempo, e foi sempre isso que eu defendi. O bate-porta não funciona se tu fores para a zona com a expectativa que vais trazer contactos. Aí nunca funcionou. Há 20 anos atrás, diziam, os colegas que estavam em sala, diziam muitas vezes também ao Frade, há 20 anos atrás, Ângelo, isso não funciona, isso já está ultrapassado, há 20 anos. E o Ângelo passava-se também. Existem formas de prospectar que são universais e intemporais. Enquanto o relacionamento humano for primordial para que tudo isto funcione, não há volta a dar. Tens que falar com pessoas. Agora, e falar com pessoas diretamente é o bate-porta, não é? É o posicionamento, é a prospecção. O bate-porta é para tu conquistares aquela gente, não é para trazeres contactos. Se trouxeres contactos, faz uma festa. O problema é que as pessoas vão para o bate-porta à espera de um contacto naquele dia ou naquele mês. Não vai aparecer, ou se aparecer é muito esporádico. E por isso é que depois desistem. Então com o objetivo, quero trazer uma criação. Que não é realista, mas isso nunca o bate-porta então nunca funcionou. Às vezes mas essa estratégia não funciona também nas redes sociais. Porque eu sou uma pessoa que nasceu totalmente no digital, no ramo imobiliário.
Eu nunca fiz prospecção de zona, nem porta a porta, eu nunca fiz isso. E não é por achar que não funciona, não, porque realmente nunca fiz, então não sei. Mas eu não me sentia... Eu, como não gostava de ser invadido no meu espaço, que é a minha casa, não gostava de pessoas batendo, eu achava que eu não deveria fazer isso. Então, o que eu fiz? Eu foquei numa estratégia mais digital. Mas eu tive que passar pelas ligações a frio, eu tive que fazer um monte de coisa. Mas eu ia muito bem estruturado e eu tinha uma estratégia. O problema que eu vejo é que também não dá para as pessoas quererem fazer tudo e não ter pelo menos uma estratégia. Tem que haver estratégia, blocos como eu, né? Blocos só largar, tempo, por exemplo, um panfleto na caixinha de correio, se não for um panfleto muito bem pensado, uma coisa, para mim eu acho que só vai ser uma perda de dinheiro. Eu não. Pois é por isso que eu queria também. Essa é a minha visão do mundo digital, né? Porque eu sei que também o consumidor hoje em dia mudou bastante. Essa nova geração, elas estão um pouquinho mais. Elas não querem ser invadidas como os antigamente gostam de receber as pessoas e tudo mais. Eu sinto um pouquinho disso daí. Então, para mim, no digital serviu. Para isso, não é? Continuo fazendo angariações e tudo mais, mas eu tive que aprender. E outra não foi de um dia para o outro, né? Eu tive que bater muita porta digitalmente para conseguir ter algum tipo de resultado. O erro que eu acho dos consultores é eles talvez querem fazer tudo e sem nenhum tipo de estratégia. E sem nenhum tipo de rejeição. É isso que você falou. Bate hoje na porta, amanhã já está em outra zona, depois daqui em outra zona. Isso nunca vai dar certo. Eu, na minha própria caixa de correio, tenho uma pessoa que eu recebo, eu nem lembro o nome dele agora, mas eu recebo Rodolfo... Notário, né? Natário. Não, Rodolfo Natário, eu também recebo na minha caixa. Recebe, esse daí tá bem posicionado. Esse daí eu já sei que se eu precisasse vender não fosse. Claramente era ele. E aí tem umas pessoas esporádicas. Ele tá sempre na minha caixa de correio. E tem umas pessoas esporádicas que eu vejo um panfleto e nunca mais vejo. Essas pessoas nunca vão marcar, nem eu, nem acho que nem ninguém. E já dei o exemplo desse colega, porque na minha caixa de correio também acontece. Eu, por acaso, não é? A maior parte dos meus alunos são Remax, obviamente, mas se eu fosse uma proprietária normal, que não conhecesse ninguém, a escolher um consultor seria ele, porque ele está sempre na minha caixa do correio. Com certeza já não é ele que faz isso, obviamente, mas ele tem já uma máquina para fazer isso. Não, e é bem pensado, os panfletos são bem pensados, são coisas bem estruturadas, não é foto Mas o bem pensado é mais ou menos, tem que ter o mínimo de qualidade. Mas o panfleto é um bocadinho como o bate-porta. O panfleto... Ninguém vai olhar, tu não vais olhar para o panfleto e dizer assim, é tão bonitinho. Eu acho que é mais um posicionamento. O teu nome, ele pega no panfleto, o comum dos proprietários, que chato, lixo. Só que ele, para decidir que tu vais para o lixo, teve que olhar para o teu nome e para a tua cara. E isto, um dia, outro dia, fica marcado. Eu acho que uma estratégia, unindo o offline com o online, eu até posso fazer uma campanha paga para aquela zona, uma semana antes. Exatamente, só para ali. Fogo, levei contigo no meu Facebook e agora também na caixa de correio, agora dou com a tua cara. Fogo. Só que a maior parte dos consultores nem sabe fazer campanhas pagas. É outra coisa pela qual eu luto, que é... Têm que estudar marketing YouTube digital. A ensinar eu estudei tudo no YouTube. Claro. Eu faço tudo sozinha, não tenho ninguém. Até editar vídeos, aprendi tudo no YouTube. Tudo, ok? Portanto, não me venham cá com, não tenho dinheiro. Tudo gratuito. Ok. Olha, Mónica, se calhar vamos aproximando aqui mais do fim. Ok, já temos ali o cronómetro ali a bater. Foi incrível. Acho que conseguimos tirar aqui um conhecimento gigantesco e até conseguimos aqui quebrar algumas barreiras, alguns paradigmas, não é? Das novas atualidades, novas formas também de trabalhar. Eu acho que toda estratégia é válida, desde que ela seja consistente, seja pensada e sempre medirmos as coisas. Gostaria que deixasse aqui uma mensagem para os consultores, para quem está a iniciar, ou até mesmo para quem já está no mercado e não fatura, para os rookies, enfim, e até para quem já tem conhecimento de mercado. Gostaria que deixasse essa mensagem de fim. Pronto, para essas mensagem de esperança, não é? Que é algo que muitas pessoas precisam. Primeiro, as pessoas que faturam, isto para os rookies ou para as pessoas que não estão a faturar, as pessoas que estão no topo, que faturam, não têm mais capacidade do que tu, não são mais inteligentes, não têm mais jeito para isto do que tu, não têm mais sorte, apenas têm uma estratégia. E cumprem a consistência, cumprem com consistência essa estratégia. É a única diferença. Porque se tu tens uma estratégia, se tu tens uma rotina, mesmo que tu tenhas algumas lacunas, a nível da comunicação, tu, ao longo do tempo, tu vais afinando. Mas a base
é esta, é teres uma estratégia, um planeamento, blocos de tempo e cumprires. Que há muita gente que não passa da intenção. A partir de agora é que é. Eu costumo dizer nas minhas formações, eu não quero que eles saiam motivados, eu quero que eles saiam comprometidos. Motivados amanhã esquecem, saem todos, uou, mas depois amanhã já é igual. Então, este mercado está aberto, ou esta atividade está aberta a toda a gente. Toda a gente que queira realmente se comprometer e que queira estudar. E muda vidas, não é conversa fiada, como mudou a minha e como já mudou milhares de vidas de alunos meus. Se é a maioria, não. A maioria não passa daquele patamar, porque não está disposto a fazer aquilo que os outros que são top producers fazem para ter chegado lá. Ou seja, querem chegar ao mesmo nível sem passar pelo processo. E isso é falta de humildade. Uma coisa é, eu não estou disposta a fazer estas ações porque não quero sofrer com a rejeição e então assumo que não vou poder chegar a um certo patamar. Outra coisa é, isto não funciona, ou eu não tenho sorte, né? Isso é que eu não aceito. Portanto, se queres realmente ganhar dinheiro, se queres realmente ter sucesso, tens que ser humilde, aprenderes nas formações e aplicares. Aprendes, aplicas. Não há outra forma. E junta-te aos bons. Porque normalmente, como dizia o Ângelo Fradeira, e diz, a miséria adora a miséria. Adoro esta frase dele. Normalmente, quando as coisas não estão a correr bem, e se contigo também não estão a correr bem, eu vou-me juntar a ti, pelo menos não me sinto sozinha na mediocridade. Quando deve ser precisamente o oposto, não é? Quando tu te sentes pequenino, tu tens que ir para os grandes, para beberes a energia deles. Portanto, é esta a mensagem, o mercado está aí para todos. Muitos que faturam têm falado comigo no sentido de medo do futuro, o que também me deixa preocupada por eles estarem com medo do futuro. Não têm que ter medo daquilo que aí vem no mercado português, porque é assim, quem está com problemas é o proprietário e o comprador. Nós, mediadores, estamos aqui para ajudar. Eles é que têm um problema, não é? Para resolver. Agora, nós estamos aqui para ajudar. Ninguém fica sem um teto. E este nosso mercado é um mercado de proprietários. A maior parte ainda continua a querer ser proprietário, apesar de tudo. E a vida acontece todos os dias. Todos os dias há casamentos, divórcios, heranças, não é? Todos os dias a vida acontece. Logo, todos os dias vão existir oportunidades. E nós estamos aqui para ajudar. Agora, o que pode acontecer é, esse proprietário não compra um imóvel ali na linha de Cascais, tem que comprar no Cacém. Isso é outra coisa. Mas nós vamos fazer negócio na mesma, na linha de Cascais ou no Cacém. Para nós, enquanto mediadores, não há problema nenhum. Estamos ali para ajudar. Temos que encontrar a solução. Exatamente. Não se deixarem levar por esta onda. O mercado está a mudar. O mercado muda sempre. A cada mais ou menos 6, 7 anos, já estou há mais de 20, né? Eu já passei por todos os mercados. E devo dizer que para o meu modelo de negócio, para o modelo de negócio que eu acredito que é da exclusividade e do serviço de excelência, uma crisezinha, isto falando profissionalmente, não socialmente, tá, pessoal? No nosso negócio, uma crisezinha faz sempre bem. Porque quem é que contrata o serviço exclusivo de um agente imobiliário? É quem necessita desse serviço. Há uns tempos atrás, um proprietário colocava uma placa na janela e vendia na hora. E isso, para quem trabalha em exclusividade, é muito complicado e foi muito complicado. Agora o que acontece é, estamos num processo de mudança. Os proprietários ainda acham que podem vender o imóvel deles ao preço que vendia-se há 3 anos atrás ou 4 anos atrás. E não é o que se está a passar, está a demorar muito mais. Então estamos num processo de educar, nós devemos educar os proprietários, os clientes, educar no bom sentido, sim. Não é? Com no bom sentido, educar para explicar-lhes que a partir de agora, segundo os indicadores que nós temos, vai ser mais difícil vender, vai demorar mais tempo para vender e se quer realmente vender tem que ajustar o valor àquilo que o mercado está a pagar neste momento. E uma coisa que eu sinto é, as pessoas que entraram depois de 2014, os agentes imobiliários, não estão preparados para este mercado. Isso é o que eu sinto, isso é que eu tenho receio. Porque antigamente, antes de 2014, que era um mercado de crise, era um mercado muito difícil, nesse sentido, o que é que acontecia?
os agentes estavam preparados para apresentar o estudo de mercado. Eles sabiam apresentar um estudo de mercado, porque a dificuldade não é fazer um estudo de mercado. A dificuldade está em tu apresentares e fazeres o cliente entender e ele assinar contigo. Essa é que é a dificuldade. Até há bem pouco tempo tu não precisavas de estudos de mercado. Quanto é que quer? Pronto, bora lá. E eu recordo-me que eu fui formadora antes e depois de 2014. Antes de 2014 o tema estudo de mercado era dos mais esperados. Depois de 2014 o tema estudo de mercado era a maior seca. Porque não condizia com aquilo que estavam a viver. E eu dizia-lhes, vocês têm que aprender a trabalhar o mercado difícil, que mais tarde ou mais cedo ele vai voltar. Ainda estávamos nós no auge. E vocês têm que estar preparados para a mudança de mercado. Só que, enfim, é como em tudo na vida, não é? Só as pessoas, quando é que têm as dores, é que vão à procura de soluções. Portanto, outro conselho, vão fazer novamente formação. Não tem que ser comigo, ok? Mas vão fazer novamente formação a aprender a apresentar um estudo de mercado de forma a que o cliente entenda o porquê que ele tem que ajustar o valor. Não é chegar lá e dar o valor ao cliente. Claro. Existem técnicas de comunicação para que o cliente entenda e só depois dele entender é que ele aceita trabalhar connosco. Pode não ser no próprio dia, muitas vezes não é no próprio dia. Eles têm que fazer aquela digestão toda daquela informação, né, que eles não estavam a contar, mas provavelmente passado uma semana, 2, um mês, eles vão ter contigo. Portanto, é esse o conselho que eu dou. Para todos existem técnicas, né? Para todos existem técnicas, qualquer coisa que a pessoa acha que seja fácil, tem uma técnica por trás para deixar ela efetiva. Para todo o tipo de comunicação existe técnica. Seja na angariação, seja na apresentação de uma proposta, e deixem de enviar propostas pelo WhatsApp, que é uma coisa que me enerva. Como é que se envia uma proposta pelo... Senhor proprietário, tem aqui uma proposta. Analise e depois diga-me alguma coisa. Não obviamente, se não for uma proposta que para ele seja uma proposta razoável, mesmo que seja, o proprietário nunca acha que é razoável, não é? Claro. Que é sempre mais. Se não estás com ele, se não tens uma forma de comunicar para que ele também entenda que é uma oportunidade que vai ter, se tu não tens essa vontade a nível da comunicação, vai ser muito complicado. Portanto, deixem de apresentar propostas pelo WhatsApp. Vão lá à casa do cliente. Se o cliente estiver na China, façam uma videochamada, mas é olho no olho com o cliente para defender as propostas. E havia aqui muitos mais conselhos. Obrigado. Que grande aula, hein? Valeu a pena. Obrigada. Mônica, obrigado mesmo por essa formação grátis dos nossos ouvintes, né? E pronto, o podcast está com as portas e os microfones totalmente abertos para você voltar aqui. Vamos fazer aqui novos episódios, né? E só tenho a agradecer. Obrigado a você que ficou até aqui. Obrigada. Foi incrível e nos vemos no próximo episódio. Esse foi mais um T2 mais um podcast imobiliário. Obrigada.